Olá, boa tarde, estamos chegando, o programa Gente que Fala está no ar, 12:01 agora, eu sou o Mauro Friesman, nossa audiência nos acompanha pela Rádio Trianon, AM 740 de São Paulo, Rádio Universal, AM 810 de Santos, e hoje, minha gente, quinta-feira, de praxe, edição do Gente do MPD que Fala, é uma parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Vamos então escalar o nosso time. Também conosco o Gonzalo Vecina Neto, professor da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, criador da Anvisa, colunista do Estadão. Professor Gonzalo, seja bem-vindo. Tudo bem com o senhor? Vamos levando. Não, tudo bem não está, mas a gente vai se acostumando. Bom dia a todos e a todas, aos colegas aqui da bancada, e espero que a gente possa vir a ser jacarés comportados. Olha, o secretário estadual de Educação aqui de São Paulo, Rocieli Soares, disse ontem que, se for necessário, o governo estadual irá recorrer à justiça para obrigar as cidades do ABC Paulista a retomarem as aulas presenciais no dia 1º de fevereiro. É que os prefeitos do ABC querem aguardar até o dia 18 de fevereiro para o retorno na rede privada e até o dia 1º de março para a rede pública. E, em nota, as prefeituras da região afirmam que a decisão se baseia no cronograma de vacinação contra a Covid-19. O assunto é sanitário, professor Gonzalo, eu começo com o senhor. O secretário Rocieli Soares cobrou uma justificativa epidemiológica dos prefeitos das cidades do ABC e afirmou que dizer que esperar a vacinação não é uma justificativa epidemiológica. É ou não é? O senhor concorda ou não? Eu acho que essa discussão é uma discussão muito, muito difícil. E a pior coisa que eu acho que nós poderíamos fazer é fazer essa discussão de uma forma uniforme, ou seja, ou é todo mundo ou não é todo mundo. É óbvio que nós estamos amarrados às condições epidemiológicas. Neste momento que nós estamos tendo um recrudescimento da pandemia, eu não recomendaria o retorno às aulas. Porém, eu acho que nós temos que nos preparar para, de alguma forma, ter o retorno às aulas. As nossas crianças já ficaram 1 ano sem aulas. E não tem como a gente aceitar que elas passem outro ano sem aulas. Este ano vai ser um ano difícil, porque é um ano que nós ainda teremos a pandemia circulando durante, com certeza, mais da metade do ano. Nós só vamos ter um nível de vacinação próximo do necessário a partir de agosto. Então, o que nós vamos fazer com as crianças? Manter as crianças em casa? Elas transmitem menos, elas têm menos risco. Agora, professores têm risco de levar para casa e as crianças têm risco de levar para casa. O que eu acho é que nós temos que sentar, escola a escola, e não todo mundo junto, escola a escola, professores e pais, e tomar a decisão do que a gente vai fazer para retomar a aula. As escolas também têm que se preparar, tem que ter uma condição de ventilação, de higiene adequadas. Muitas escolas, particularmente públicas, não têm essa condição, pois está na hora de... Já perdemos 1 ano para fazer isso, já teríamos que ter feito isso. E, paralelamente a isso, tem a questão da distribuição de tablets, a questão de dar acesso à internet às crianças. Então, está na hora de mudar a estratégia. Não é mais geral, é particular. Escola a escola e discutindo professores, pais, para tomar a decisão de como voltar. Não tem como não voltar a ter aulas. Temos que voltar a ter aulas. Eu não estou preocupado com conteúdo. Eu estou preocupado com a escola como instrumento de socialização das crianças. Essas crianças já estão com um prejuízo imenso. E o pior prejuízo são das mais pobres. E isto será uma desigualdade que vai se refletir na vida dessas crianças no futuro. Então, temos que ter a consciência de pensar uma forma mais civilizada de garantir o retorno das aulas e também respeitar direitos dos professores. Professor Gonzalo, eu vou pular o senhor, mas vou colocá-lo nessa discussão agora. Foi divulgada ontem a 31ª edição do Relatório Mundial sobre Direitos Humanos no Mundo, editada pela ONG Human Rights Watch.
e que diz que o presidente Jair Bolsonaro tentou sabotar medidas de combate ao novo coronavírus. O relatório afirma que o presidente minimizou a doença, disseminou informações equivocadas, tentou impedir governos estaduais de imporem medidas de distanciamento social, tentou restringir a publicação de dados sobre a doença, demitiu seu ministro da Saúde por defender as recomendações da Organização Mundial da Saúde e defendeu o uso de medicamentos sem eficácia comprovada para tratar a Covid-19. Bom, diante deste elenco de situações apontadas aqui pelo relatório, doutor Gonzalo, quais são as implicações internacionais disso aqui para o presidente Bolsonaro? Primeiro é importante a gente referir que é tudo verdade, né? Então, em sendo tudo verdade, quais serão as providências, né? Este país é um país de... O grande problema, um dos grandes problemas do Brasil, com certeza, é essa história da impunidade. A gente faz e ninguém paga nada, né? Nós temos uma legislação, toda ela muito criminalizante. Eu sou um administrador público com mais de 40 anos de exercício na administração pública federal, estadual e municipal. Eu acho o administrador público um herói, porque qualquer bobagem, faltou assinatura na página 55, isso vira um processo. E, com todo respeito aqui ao procurador, etc., os procuradores vão atrás. E é uma coisa criminalizante. Então, de um lado, você tem um negócio absurdo desse. Do outro lado, você tem um cara fazendo um monte de crimes como este presidente e não acontece nada. Neste momento que nós estamos aqui conversando, tem gente morrendo em Manaus por falta de oxigênio na cidade de Manaus. Quem sabe que Manaus é uma ilha, sabe que para chegar oxigênio lá é 7 balsas. Não tem muito jeito. Não tem oxigênio. De quem é a responsabilidade? Isso é um crime? Na cidade de Manaus, que normalmente enterra 30, 35 pessoas por dia, nós estamos enterrando 185 pessoas hoje. De quem é a responsabilidade? O governador do Amazonas tem algo a ver com isso? O prefeito de Manaus tem algo a ver com isso? Para que serve um negócio chamado Estado? Eu acho que está na hora da gente colocar essas coisas nos seus devidos lugares. Nós temos que olhar esse relatório da Human Rights Watch de uma forma diferente, porque tudo que está escrito lá sobre o Bolsonaro é verdade. Aquilo são crimes ou não são crimes? Eu espero que a comunidade internacional exorcize em praça pública o nosso presidente. Mais do que isso, eu não consigo imaginar que eles consigam fazer. Quero saber o que nós, brasileiros, vamos fazer, o que a justiça brasileira vai fazer. Era a minha próxima pergunta, professor Gonçalo, porque do alto da sua experiência de 40 anos como gestor público na área da saúde, e diante de tudo que o senhor já viu, o senhor acredita num efeito prático a partir desse relatório, no sentido de responsabilização? Não, não acredito. Estou muito cético. Nestas alturas da minha vida e do que eu já assisti, estou absolutamente cético. Qual o seu olhar para a reunião que vai acontecer no domingo agora, entre os diretores da Anvisa, para a definição da concessão do uso emergencial das vacinas? Sob o peso do olhar do Brasil, eles vão aprovar as 2 vacinas. Não existe nenhum sinal de que falte documento em qualquer um dos 2 dossiês. O que eles emitiram de sinal que faltava, o Butantan assumiu que faltava, e faltava mesmo, não é politicagem, e eu espero que o Butantan tenha entregue. E eu espero que o Butantan tenha entregue porque a agência não reclamou mais. Então não veio a público para reclamar. Ela vai fazer uma sessão, todas as sessões de diretoria colegiada são públicas. Esse negócio de que vai ser filmado, etc., é natural filmar. Faz parte do processo de transparência tomar a decisão da agência. Quem prepara a decisão? A equipe técnica, que é fantástica.
Os diretores, tem lá, um dos diretores foi indicado pelo Bolsonaro. Mas os diretores estão sob a vigilância do corpo técnico da agência. Então, eu não acredito que haja politização na decisão que tem que ser técnica. Então, no domingo, como todos os sinais que nós temos indicam que a documentação está completa, a agência deverá aprovar a utilização emergencial das 2 vacinas. E as 2 vacinas já existem em território nacional e nós começaremos a vacinar na semana que vem. Eu fiz essa pergunta sobre o seu olhar sobre essa reunião que vai acontecer no domingo, porque eu fiz essa pergunta também nos últimos dias, porque as informações até aqui eram: conhecemos os dados da eficácia da Coronavac, faltavam até informações que tínhamos, alguns documentos que deveriam ser entregues à Anvisa. Então, temos a vacina e não temos todos os documentos. E no caso da vacina de Oxford, temos os documentos e não temos a vacina, porque está lá na Índia ainda, porque precisa vir para cá. Então, enfim, e o domingo está logo aí. E o governo, o ministro Pazuello, quer vacinar no dia 19. E o Dória, nosso governador, quer vacinar no dia 25. Os dois vão ser felizes. Então, aí o senhor está... Conheço bem de perto isso. O avião vai chegar com os 2 milhões de doses da Índia. Já tem 10 milhões de doses aqui no Butantan da vacina chinesa. A Fiocruz começa a envasar em seguida, com 2 turnos de trabalho por semana, vai envasar 3 milhões e meio de doses por semana a partir do início de fevereiro. Então, vamos ter vacina. Talvez eu gostaria de que tivéssemos mais vacinas, mas vamos ter em torno de 15 a 30 milhões de doses mês a partir de março, até cobrirmos as necessidades brasileiras lá por volta de outubro. Eu estou insistindo nesse tema só com o senhor, professor Gonzalo, para a gente esgotar algumas possibilidades. A questão da vacinação pelas clínicas particulares. A sua opinião a respeito disso? Isso deve... Imoral. Não tem outro nome. Porque quem tem dinheiro não pode ter acesso a algo que te cria uma condição só para você. Porque quem tem dinheiro vai comprar uma vacina e se proteger quando o Estado deveria estar protegendo a todos. Sim, mas Estou absolutamente contra. O governo não deveria tomar uma posição, ir às clínicas particulares e falar assim: olha, eu vou comprar esse estoque de vocês e colocar à disposição no SUS de maneira coletiva, porque está faltando vacina. Então, vamos pegar essas 5 milhões de doses das clínicas particulares e colocar no SUS. Primeiro, isso é blá, blá, blá. Essa vacina que eles vão comprar, 5 milhões de doses, está em fase 3, não foi aprovada na Índia, não fez testes no Brasil, não foi aprovada no Brasil, ela não existe. Ela não existe. Agora, vamos supor que existisse, que tivesse já estocada nas clínicas. Eu acho que o Estado não deveria requisitar. O Estado tem que somente dizer: não pode mudar a ordem de vacinação. Nós queremos cooperar. Tá bem, então vocês vão vacinar a população de rua. Então, isso é um problema, né, professor Gonçalo? Porque clínicas particulares não podem usar vacinas em uso emergencial. Não pode aplicar vacinas em uso emergencial. É proibido comercializar vacina em uso emergencial. O uso emergencial não foi feito para comercialização. Até porque não existe fixação de preço. A Anvisa fixa o preço, é a última fase de um registro normal, é a fixação de preço. O uso emergencial não tem fixação de preço. Mas essa discussão tem que ser travada na esfera da moralidade e da ética, e não na esfera do capitalismo, que nós somos um país capitalista. Eu não tenho nada contra isso, reconheço isso. Agora, distribuir direitos, de acordo com a posse de dinheiro, é imoral numa sociedade moderna e civilizada como a que nós queremos ser. Faltando 8 minutos para 1, perguntas da audiência do programa Gente que Fala. Eu vou pedir brevidade a todos, tem perguntas para todo mundo. Lourdes Vila Piovesani está com a gente no Facebook, pergunta. Ela tem uma dúvida, professor Gonzalo.
O resultado da Coronavac em 50% significa exatamente o quê? Estamos protegidos? Estaremos protegidos? Pergunta aqui a Lourdes. Eu faço uma pergunta a mais aqui para complementar. Isso significa que metade daqueles que tomarem estarão protegidos? Significa que 50% das pessoas estão protegidas e que 80% das pessoas estão protegidas contra casos graves. Porque nem todos vão desenvolver casos graves, mas a vacina protege particularmente a ocorrência de casos graves. A vacina é muito boa e segura. Estou na primeira fila, no primeiro lugar da fila para tomar a vacina. Vera Lima, nossa audiência no Facebook também. Professor Vecina, ela pergunta a sua opinião sobre o surgimento de pelo menos 3 novas cepas do vírus, do coronavírus, se isso pode prejudicar a imunização da população. A mutação é uma constante na vida de todos nós. Todos nós temos um material genético que muta devagarzinho, mas muta. Nós não morremos com o mesmo material genético que nascemos, nós vamos mudando. É uma ciência chamada epigenética que estuda isso. Os vírus são uma estrutura muito simples, entram nas células e põem o material, o maquinário genético para funcionar e reproduzi-los. Essa reprodução vem sempre com pequenos errinhos. Esses errinhos podem fazer com que o vírus desapareça e podem fazer com que ele mude e fique mais grave. Neste momento, o que nós temos observado é que esses vírus estão ficando mais infectantes. Agora, ele poderia sofrer uma mutação tão pesada que ele ficaria resistente às vacinas que nós temos aí. Até o momento, isso não aconteceu. E eu espero que não aconteça até que a gente consiga vacinar todos. Por isso é importante que todos se vacinem, porque quem não se vacinar vai continuar tendo vírus e o vírus vai continuar mutando. Então, enquanto todos não se vacinarem e o vírus não parar de circular, nós continuamos sob o risco de uma mutação que poderá nos dar um novo vírus muito mais letal. Termina esta edição do Gente do MPD, que fala a parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Tchau, tchau, até amanhã.